Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia aqui com uma palavra, com o Senhor, né? E eu tenho certeza que o Senhor já vai começar essa semana com a gente, segunda-feira, né? Debaixo de uma palavra de consolo, exortação, direção, alinhamento, né? Isso que a palavra de Deus faz conosco. A gente tem feito oração antes de iniciar aqui a leitura, né? Para que o vídeo não fique tão grande. Então, se você já fez o teu momento de oração, se você entregou esse momento ao Senhor, vamos começar a leitura. Se você ainda não fez, pare um pouquinho aí o vídeo. Faça um momento de oração, entregue esse momento ao Senhor e com certeza a luz, né, que procede do Senhor resplandecerá e você vai conseguir entender melhor a palavra. É assim que a gente deve fazer todos os dias. Nós vamos ler hoje o primeiro dia dessa semana 2. A gente vai ler a semana inteira o livro de Jó, né? Nós estamos dentro do livro de Jó porque ele é a ordem cronológica aqui dos fatos, né? Jó é contemporâneo de Abraão, ele viveu no mesmo período ali, né? Em regiões diferentes, mas no mesmo período. Então, para os historiadores, provavelmente o primeiro livro que foi escrito da Bíblia foi Jó, ok? Com a história desse homem. Então, a gente está aqui lendo Jó para depois voltar para Gênesis. Então, até a próxima segunda-feira, nós temos uma semana aí meditando e mergulhando dentro do livro de Jó. Então hoje a gente vai continuar a nossa leitura, iniciando essa semana com o capítulo 17. Nós vamos ler o 17, o 18, o 19 e o 20. Tá bom? Hoje a gente vai fazer essa sequência aí. Vamos continuar? Jó está respondendo, né, a questão do que ele falou no capítulo 15. Ele começou ontem com o capítulo 16, essa resposta, e ele continua então aqui no capítulo 17. 17 diz assim: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem senão tu me darás segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixará triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim, Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas, dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal, você é meu pai, e aos seus vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó? Então, capítulo 17, Jó está continuando, né, a resposta que ele começou no capítulo 16. E ele está falando sobre essa expectativa, né, sobre o futuro, sobre algo que Deus pode e vai fazer por nós. Nós não vamos perecer na sepultura, nós não vamos simplesmente nos tornar pó e acabou. Não, o homem tem um destino eterno, né? E Jó tem essa expectativa no Senhor, ainda bem que ele tem essa expectativa, por isso que ele permaneceu tão fiel, por isso que ele permaneceu tão firme, mesmo diante de todas essas situações, né? Mesmo que o corpo dele esteja nessa situação, ele tem essa expectativa em Deus de que ele não vai perecer no Sheol, né? O Sheol aqui, para algumas traduções, talvez está inferno, né? Ou Hades, fala desse lugar de morte, desse lugar de condenação, né? Mas que não vai ser para sempre para os justos, para os santos.
Capítulo 18, o outro amigo vai falar então. Bildade vai começar a falar. Então Bildade de Suar respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você se dilacera de ira. Deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme. O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo, a desgraça está à espera de sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança da sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha um enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra e nome não tem em parte alguma. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre o seu povo, nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do ocidente assustam-se com a sua ruína e os do oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Bildade começa a falar, né, respondendo a Jó, e ele está falando sobre essa questão da falta de esperança mesmo, ou de expectativa dos ímpios, né? Eles não têm o que esperar do futuro, porque tamanha é a impiedade, a crueldade, a maneira de viver, né, que eles não têm lugar para habitar no futuro. O máximo que eles têm é essa vida mesmo, é essas situações que eles fazem. Por isso que ele vai falar que não há lugar, né? Não tem ninguém, sua lembrança desaparece da terra. Quando o ímpio morre, quando a sua descendência morre, quando o Senhor vier e trouxer justiça sobre a terra, nós nem nos lembraremos mais da injustiça dos pecadores, né, dos ímpios, porque Deus vai exterminar todos eles da terra. Haverá um lugar próprio para eles, né? Não mais com o Senhor. Capítulo 19. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta, clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas minhas veredas, despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e osso. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas no livro. Fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha.
Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira trará castigo para vocês, e então vocês saberão que há julgamento. Jó começa o capítulo 19 falando novamente, né, sobre essa afronta que ele está tendo dos amigos. Eu até coloquei esses dias aqui nas minhas redes sociais que há uma diferença enorme entre confronto e afronta, né? O confronto, ele vem justamente para nos alinhar, né? Deus tem maneiras de nos confrontar através dos nossos irmãos, através de amigos, através do nosso marido, através da nossa esposa. Deus nos confronta para quê? Para nos alinhar, para nos colocar no prumo, para nos trazer para a direção correta. Agora, a afronta, ela é algo destrutivo, ela é algo que não traz nenhuma edificação para as pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado se nós temos confrontado para trazer alinhamento ou se nós temos afrontado as pessoas, né, com a nossa maneira de falar. E é isso que Jó está recriminando os seus amigos, né? Ele está sendo afrontado, eles estão dizendo nitidamente que Jó é culpado, que Jó tem pecado, que Jó está longe de Deus, quando Jó sabe no seu íntimo que ele não fez nada. Então ele sabe que por fim, como diz o versículo 25, é outro versículo extremamente dito, né, por aí, a gente sempre fala esse versículo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Isso fala da volta de Jesus, isso fala da condenação do ímpio, isso fala da restauração de todas as coisas, isso fala de Deus mostrar a justiça dele para os justos, né? Porque muitas vezes nós somos tidos como loucos, como injustos, como pessoas que estão fora de si, como pessoas que estão falando loucura, quando na verdade nós sabemos que nós estamos alinhados com a palavra, nós desejamos o Senhor, independente das nossas circunstâncias, nós amamos o Senhor e por isso nós vamos continuar servindo a Ele. Capítulo 20, é o nosso último texto de hoje, né? Então Zofar de Naamate respondeu, agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre como seu próprio excremento. Os que tinham visto perguntarão, onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio com suas mãos terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago, e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu, Deus fará seu estômago lançá-las fora, sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados, apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar, sua propriedade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas da sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele a arrancará das suas costas, a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre eles, densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá.
e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Capítulo 20, Zofar está sendo mais claro impossível, né? Sobre o destino de todo ímpio, sobre o destino de toda a riqueza acumulada para si, sobre toda a maneira de viver que foi vã, que foi sem justiça, que foi debaixo de muito pecado. O capítulo 20 fala exatamente sobre a ira de Deus sendo derramada sobre toda a impiedade, sobre todo inimigo de Deus. Eles serão castigados na mesma medida com que foram perversos, com que foram injustos, com que foram inimigos de Deus na sua vida, né? O amigo está dizendo sobre o castigo de Deus, a ira de Deus, né? Sobre toda a impiedade, sobre todo o ímpio. Bem, então eu queria que você aproveitasse aí teu início de semana, se você tiver um tempinho, para meditar um pouco em cima desse texto, desses textos que a gente leu hoje, né? Do capítulo 17 até o 20. O livro de Jó faz muita reflexão. São textos duros a princípio, são textos densos, mas que valem muito a pena a gente realmente buscar um entendimento com o Espírito Santo, filtrar tudo isso que a gente está lendo, pedindo ao Senhor que traga discernimento ao nosso espírito, para a gente perceber a história tão poderosa que Deus deixou escrita a respeito desse homem e das circunstâncias que rodearam a vida dele durante um período da sua vida. Amém? Deus abençoe, gente. Ótima segunda-feira para vocês, ótimo início de semana. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta para continuar aqui dentro do livro de Jó. Amém? Deus abençoe.